estar falando sobre calorimetria. Primeiro eu vou estar passando alguns conceitos, aí depois eu vou estar mostrando como se calcula, tá? Ó, energia térmica é o somatório de energias de agitação das partículas de um corpo e depende da sua temperatura e do número de partículas nele existentes. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Calor sensível é o calor que, recebido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Calor latente é o calor trocado que altera o estado físico de uma substância. Essa daqui é a fórmula do calor sensível. Essa daqui é a fórmula do calor latente. O calor sensível, a gente usa essa fórmula aqui quando está ocorrendo mudança de temperatura. Mudança de temperatura, não vão confundir. O do calor latente é quando ocorre mudança de estado. Essa daqui eu vou usar quando ocorrer mudança de temperatura. Essa daqui, mudança de estado. Essa daqui para vocês lembrar, é só lembrar da palavra, um macete aqui para vocês lembrar dessas fórmulas, ó. Que macete. Que macete. Essa daqui é o famoso que mole. Que mole. Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes calor sensível vezes variação de temperatura. Quantidade de calor latente igual a massa vezes calor latente, tá? Mudança de estado que eu falo é sobre os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mudança de estado físico do sólido para o líquido, ó, se chama fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso se chama sublimação. Também existe um 4º estado físico da matéria, que se chama plasma, tá? Esse é o 4º estado físico da matéria, tá? Agora, gente, eu esqueci. Aqui. Existem 3 tipos de propagação de calor, que é condução, convecção e radiação ou irradiação. A condução é a condução que ocorre de partícula por partícula. Convecção acontece somente em fluidos, isto é, líquidos, gases e vapores. Radiação ou irradiação é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Agora sim, vamos resolver alguns exemplos. Aqui. Um corpo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico, 0,4 calorias por graus Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35. Aqui, como vocês podem ver, ocorreu uma variação de temperatura. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Que é quantidade de calor sensível é igual a massa vezes calor específico, calor sensível, né? Vezes variação de temperatura. Aqui, ele quer saber a quantidade de calor sensível. Vamos tirar os dados, né? Massa, a massa que ele deu aqui, ó,
200 gramas, né? 200. O calor sensível, que é igual 0,4 aqui, ó, calor sensível. 0,4. E a variação de temperatura? Na variação de temperatura, vocês vão somar a final menos a inicial, tá? Ó, 35 menos 5 é igual a 30. Aqui, ó, vai entrar aqui, ó. Massa, que é 200, né? Vezes calor sensível, 0,4, vezes aqui, ó, variação de temperatura é igual a 35 menos 5. Variação de temperatura é igual a 30. Aqui, ó, vezes 30. Quantidade de calor sensível é igual. Aí a gente multiplica 200 vezes 0,4 vezes 30, vai dar 2.400 cal. Resposta do exemplo 1. Exemplo 2. Quantas calorias são necessárias para aquecer 10 gramas de água de 6 graus Celsius a 18 graus Celsius? Dado: calor sensível é igual a 1 cal por grau Celsius. Aqui, ó. Aquecer 10 gramas de água. Aqueceu, mudou só a temperatura. Então, a gente vai usar, ó, essa fórmula aqui novamente, ó. Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes calor sensível vezes variação de temperatura. A massa é igual a 10 gramas, né? Calor sensível é igual a 1, né? E a variação de temperatura é igual a 18 menos 6, que vai dar 12, né? E a quantidade de calor sensível é o que ele está procurando. A gente joga na fórmula, ó. Quantidade de calor sensível é igual a massa, que é 10, vezes calor sensível, que é 1, vezes variação de temperatura, que é 12. Quantidade de calor sensível é igual a 10 vezes 1, 10. 10 vezes 12, 120 K. Exercício 2, resolvido.